Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Aqui, professor Everson. E no vídeo de hoje, corte bebê. Sobe a vinheta. Muito bem, vamos lá para as instruções. Nós estamos aqui no item 14. Para fazer o corte bebê, copie o corte AA e coloque-o à direita. O desenho original passará a ser o corte bebê. Neste caso, altere a legenda da planta para a planta 03 e corte bebê. Então vamos lá para o AutoCAD. Nós aqui estamos com o desenho completo. Vamos dar um zoom na região de trabalho. Eu vou alterar a legenda da planta, duplo clique no bloco legenda da planta. No lugar de 02, eu vou passar para 03. E no lugar de corte AA, eu vou colocar corte bebê. Ok? Em seguida, eu vou copiar essa planta e vou colocar ela para o lado. Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar, vou dar um clique à esquerda e um clique à direita, usando a janela Window, a janela azul, pegando somente o corte bebê. Enter para finalizar a seleção. Vou pegar como ponto base a quina da varanda e eu vou começar a caminhar com a planta para a direita. Vou deixar aqui numa distância considerável. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos dar um zoom no corte bebê e vamos retornar para as instruções. Desative as camadas cobertura, cobertura em projeção, cotas, símbolo de nível e texto legenda. Então vamos lá, retornar lá para o AutoCAD, menu de camadas e vamos desativar as camadas solicitadas. Pressione ESC, vamos retornar às instruções. Limpe todos os elementos dos cômodos internos, paredes internas e janelas. Desfaça a viga aérea na parede que divide a cozinha do banho e delete a rachura AR-Conc. Então vamos lá no AutoCAD, vamos deletar todos os elementos internos. Delete. Vamos apagar a rachura AR-Conc. Basta clicar aqui na rachura, delete. Vamos apagar essa linha aqui. E com o comando unir, eu vou unir essas duas linhas da laje. Expanda Ribbon modificar, comando unir, cursor na área de desenho. Eu vou selecionar a primeira extremidade, a segunda extremidade e pressionar Enter. Vamos diminuir o zoom para a gente ver como é que está ficando. Retornando lá para as instruções, acione a camada esquadrias. Use linhas de construção, opção vertical, para marcar as esquadrias da janela da sala de estar-jantar, a porta da cozinha e a porta do dormitório. Vamos lá, acionar a camada esquadrias. Vamos expandir Ribbon desenhar, comando linha de construção. Cursor na área de desenho, setinha para baixo, vamos escolher a opção vertical. Vamos lá na planta baixa. O corte bebê ele vai passar no meio da janela da sala de estar-jantar. Eu olhando de baixo para cima, eu vou enxergar a porta da cozinha, vou enxergar a parede do dormitório e vou enxergar a porta do dormitório. Então vamos marcar a janela da sala de estar-jantar. Dá um clique aqui nessa posição e outro clique nessa posição. Vamos marcar os batentes da porta da cozinha. Vamos marcar os batentes da porta do dormitório. Enter para finalizar o comando linha de construção. Acione a camada alvenaria em vista. Use linha de construção opção vertical para marcar a parede que divide a sala de estar-jantar do dormitório. Então vamos lá, vamos ativar a camada alvenaria em vista. Expande a Ribbon desenhar. Comando linha de construção, cursor na área de desenho. Setinha para baixo, opção vertical. E aí vamos fazer a marcação da parede que divide a sala de estar-jantar do dormitório. Enter para finalizar o comando linhas de construção. Vamos lá no corte bebê. Ao todo, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de construção. Retornando. O resultado é mostrado abaixo, 7 linhas de construção. Aqui mostrado. Vamos lá para o próximo item. Acione o comando aparar. Primeira parte do comando aparar. Selecione todo o corte bebê. Segunda parte do comando aparar.
selecione todo o corte BB novamente. O resultado vai ficar como mostrado aqui nessa figura. Então vamos lá. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou selecionar todo o corte BB. Enter para finalizar a primeira parte do comando aparar. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Eu vou selecionar novamente todo o corte BB. Enter para finalizar o comando aparar. Diferentemente do comando aparar direto, que eu fiz no corte AA, eu agora não tenho linha de construção aqui embaixo, ele já eliminou para mim. Então vamos lá dar um zoom aqui e vamos retornar lá para as instruções. Desloque a linha do piso interno 0,03 metros, ou seja, 3 centímetros, para corrigir o nível do piso. Lembrando que o nível do piso da sala de estar a jantar é de 28 centímetros acima do nível do solo. Apague a linha original e, com o comando aparar, limpe as linhas verticais que ficaram dentro do contrapiso e da laje. O contrapiso e a laje, elas não podem ter linha vertical alguma em seu interior. Então vamos lá. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,03 metros. Enter, clica na linha do piso e joga ela 3 centímetros para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento e eu posso deletar a linha original. Eu agora vou chamar o comando aparar, cursor na área de desenho, vou usar o comando aparar direto, então eu dou Enter e aí eu começo a apagar as linhas que não me interessam. Posso abrir uma janela. Enter para finalizar o comando aparar. O resultado é mostrado na figura abaixo. As linhas finas verticais que sobraram referem-se às portas da cozinha e do dormitório. Essas portas elas têm a medida padrão de 2,10 metros de altura. Então basta deslocar a linha do piso, nessa altura. Então comando deslocamento, cursor na área de desenho informa a distância, 2,1. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Em seguida, use o comando aparar para apagar as linhas desnecessárias e fazer o vão das portas. Então eu já vou mudar essa linha aqui para a camada esquadrias, então clica sobre ela e aí coloca na camada esquadrias. ESC, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para ir para o modo aparar direto e aí eu vou cortar as linhas que não fazem parte das portas. Vamos dar um zoom. Essa linha aqui eu vou apagar com o comando Delete. Eu vou usar uma janela de seleção Window. Vou dar um clique à esquerda e outro à direita. A mesma coisa aqui do outro lado. Vou dar um clique à esquerda e um clique à direita. Delete. Retornando para as instruções. A moldura das portas é feita deslocando-se cada linha da porta 0,05 metros para fora. Lembrar que é uma porta de madeira, então o acabamento ele tem que esconder a junção da alvenaria com o caixão da porta. Então vamos lá. No AutoCAD, comando deslocamento, cursor na área de desenho informa a distância, 0,05. Enter. Clica na linha, clica para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. Use o comando concordância raio zero para unir as quinas dos acabamentos das portas. Lembrar que nos cortes e nas fachadas, as portas elas são desenhadas fechadas. Então vamos lá. Comando concordância, cursor na área de desenho. Eu não preciso selecionar setinha para baixo, mas vamos dar uma olhadinha lá. Setinha para baixo, raio, o raio está zero, basta dar Enter. Então vamos lá. Vamos unir as quinas. Vou clicar aqui nessa quina, vou clicar na outra quina. Enter para chamar o comando concordância novamente, e aí você clica nas duas quinas adjacentes. Vamos lá para outra porta. Enter para chamar o comando concordância, clica nas duas quinas adjacentes. Enter novamente, clica nas duas quinas adjacentes. E aí finalizou o comando concordância. Com a camada esquadrias acionada, insira o bloco maçaneta globo vista frontal na porta da cozinha. Esse bloco ele deve ser inserido a 0,05 metros da borda inferior direita da porta, que vai ser meu ponto base, e a 1,10 m do piso.
Para isso, use a ferramenta OSNAP-D e coordenadas relativas retangulares. No caso, eu vou digitar menos 0,05 para x, vírgula 1,10 m para y. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ativar a camada esquadrias, botão inserir, e aí eu tenho o bloco maçaneta globo vista frontal. Clica sobre ele, cursor na área de desenho. Especificar um ponto de inserção. Eu vou digitar D, Enter. Vou pegar aqui o canto inferior direito da porta. Afasto o cursor e eu vou informar o deslocamento. A partir do ponto base, arroba, o meu deslocamento será menos 0,05, 1,10. Enter. E aí está aqui a maçaneta da porta. Utilizando o procedimento análogo, insira o bloco maçaneta globo vista frontal na porta do dormitório, tomando-se como ponto base o canto inferior esquerdo da porta, ferramenta OSNAP-D e coordenadas relativas retangulares. No caso, eu vou digitar 0,05 para x, 1,1 para y. Então, vamos lá. Vamos lá para outra porta. Botão inserir, maçaneta globo vista frontal, cursor na área de desenho. A hora que ele me pedir um ponto de inserção, vou digitar D, Enter. Ponto base vai ser o canto inferior esquerdo da porta. Afasto o cursor a partir de ponto base, arroba. Eu vou caminhar 0,05 metros no x, 1,1 1,10 m no y. Enter. Vamos voltar lá para as instruções. Alternativamente, é possível utilizar o comando espelhar. Como? Então, vou mostrar aqui. Eu vou espelhar essa maçaneta do outro lado. Então, vou chamar o comando espelhar, cursor na área de desenho. A hora que ele pedir para eu selecionar objetos, eu vou abrir uma window. Somente os objetos que estiverem integralmente dentro da window vai ser selecionado. Enter para finalizar a seleção. O primeiro ponto da linha de espelhamento vai ser o meio da laje. O segundo ponto vai ser o meio do piso. Se eu for mexer aqui, eu já começo a observar, né, a maçaneta indo para o seu devido lugar. Vou clicar aqui. Excluir objetos de origem? Não. Então aqui, se vocês observarem, eu estou com uma maçaneta sobreposta à outra, né? Vou deletar a maçaneta de cima e vou ficar com a maçaneta de baixo. Uma observação: fique atento à abertura das portas na planta baixa para colocar a maçaneta do lado oposto à dobradiça. Então, se eu observar a planta baixa, a porta da cozinha ela está abrindo no sentido anti-horário, né? Então, a dobradiça está à esquerda, a maçaneta tem que ficar à direita. E na porta do dormitório, o contrário, né? A porta está abrindo no sentido horário, a dobradiça está à direita, então a maçaneta tem que ficar à esquerda, como foi feito aqui. Tá? Vamos retornar para as instruções. Para completar a janela da sala de estar-jantar, lembrando que essa janela ela tem um peitoril a 90 centímetros de altura e que a altura da janela é de 1,20 m, desloque a linha do piso nas alturas correspondentes. Em seguida, use o comando aparar para apagar o excesso de linhas e fazer o vão da janela. Então, vamos lá para o AutoCAD. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. A janela vai ficar aqui nessa parede. Então, vamos especificar a primeira altura, que é a altura do peitoril, 0,9. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Enter, eu chamo o comando de deslocamento novamente. Vou informar agora a altura da janela, 1,20 m. Clica na linha que você acabou de deslocar, clica para cima. Repara que ela coincidiu com os 2,10 m da porta. Eu agora vou utilizar o comando aparar para poder deletar as linhas que não me interessam. Então, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para poder chamar o comando aparar modo direto. E aí eu vou deletando as linhas que não me interessam. Enter. Muito cuidado porque eu estou com uma linha passando aqui na
camada esquadria. Se eu ativar a espessura de linhas, eu vou enxergá-la aqui, ó. Eu preciso apagar essas linhas que não fazem parte do desenho. Vamos ver se ficou alguma linha para trás. Não, está tudo certo. Vamos retornar lá para as instruções. Desloque as linhas horizontais da janela 3 centímetros para dentro do vão e coloque-as na camada esquadrias. Lembrar que quando eu fiz o corte AA, eu desenhei a moldura das janelas. A moldura das janelas foi desenhada deslocando-se a linha externa 3 centímetros para dentro. Então, essa moldura ela tem que aparecer no corte BB também. Então, vamos retornar lá. Vamos deslocar, então, essas linhas 0,03 metros para dentro. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 0,03. E aí, com muito cuidado, clica na linha, clica para baixo. Vou clicar aqui do lado de fora da parede. Aqui a mesma coisa, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu já vou passar essas linhas para a camada esquadria. Então, seleciona a linha de baixo, seleciona a linha de cima e altera a camada para a camada esquadrias. ESC, vamos voltar lá para as instruções. Use o comando aparar para que as linhas de esquadrias horizontais que eu acabei de desenhar fiquem dentro das linhas de esquadrias verticais. Na verdade, eu estou querendo aqui desenhar o perfil de alumínio. Então, vamos lá. Vou pegar essa linha aqui. Eu posso usar o comando aparar ou posso utilizar os gripos. Eu vou utilizar o comando aparar aqui em cima. Então, vou selecionar a base do corte. Enter para finalizar a base do corte. Quais linhas serão cortadas? Ora, eu vou cortar essas duas linhas aqui. E essas duas linhas aqui também não fazem parte da janela. Aqui eu tenho o perfil de alumínio, né, da janela. Vamos lá para baixo. Vamos fazer a mesma coisa. Comando aparar. Primeira parte do comando aparar, a base do corte. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais linhas serão cortadas. Eu vou cortar aqui as linhas de baixo. E vou cortar essas linhas de esquadrias que eu tenho aqui, ó. ESC. Eu posso, inclusive, se eu desejar, colocar o vidro aqui nessa esquadria. Então, vou ativar a camada vidro, comando linha, cursor na área de desenho, vou colocar um vidro saindo aqui do meio dessa aresta e indo até no meio da aresta oposta. Enter para finalizar o comando, tá? Só que a escala é uma escala 1 para 100 ou 1 para 50, isso não faz muito sentido. Isso só faria sentido se eu tivesse uma planta de detalhamento com uma escala 1 para 25, 1 para 20. Até mesmo esse perfil de alumínio desenhado aqui, né, não faz muito sentido numa escala 1 para 100 e talvez não faça numa escala 1 para 50. De toda forma, eu vou deletar a linha do vidro colocada aqui e vou deixar a representação da forma como está. Se você quiser, você pode retirar essas linhas que representam o perfil de alumínio daqui sem prejuízo algum. No meu caso aqui, eu vou optar por deixar essas linhas presentes. Vamos retornar lá para as instruções. Item 24, com o comando aparar, apague as linhas verticais externas do vão da janela e substitua-as por linhas na camada alvenaria em vista. Então, olha só, eu fiz o corte na janela, nessa posição aqui, e aí eu vou enxergar esse batente aqui do outro lado. Só que essas linhas que estão aqui na camada alvenaria em corte, na hora que eu fiz o corte na janela, elas tornaram-se visíveis. Então eu preciso trocar a camada para alvenaria em vista lá no corte BB. Então, vamos lá. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para chamar o aparar no modo direto. Eu vou retirar essas linhas externas da janela aqui. Vou ativar a camada esquadria em vista. Comando linha, cursor na área de desenho e vou fazer o fechamento em vão. Imagine a janela cortada e você olhando de lado. Você vai enxergar essa alvenaria que está aqui. Então, ela não pode ser uma alvenaria em corte, ela é uma alvenaria em vista. Afinal de contas, eu estou vendo, olhando de frente essa janela aqui, eu estou vendo a parede aqui do outro lado.
Aqui não, a parede está mais para frente, ela foi cortada. Essa linha de alvenaria aqui, ela me mostra uma alvenaria que está que está atrás da esquadria. Vamos retornar lá para as instruções. Item 25. Para fazer o telhado, acione as camadas cobertura e cobertura em projeção. Vamos lá para o AutoCAD. Vamos ativar as camadas cobertura e cobertura em projeção. ESC. Vamos dar uma olhada aqui no corte BB. Analisando-se a linha de corte BB na planta baixa, observa-se que a mesma corta o telhado na cumieira. Então vamos lá na planta baixa. Se você observar aqui, você vai ver que a linha de corte BB ela passa exatamente na cumieira do telhado, no cume do telhado, ou seja, no ponto mais alto do telhado. A consequência disso é que eu não vou ter linhas invisíveis aqui em cima do telhado. Essas linhas agora tornam-se visíveis. É o que está escrito aqui, ó. Neste caso, para o corte BB, basta mudar as linhas do telhado que estão na camada cobertura em projeção para a camada cobertura e apagar as linhas de telhado que estão na horizontal. Então vamos lá. Vamos pegar essas linhas aqui, ó, vamos selecioná-las e vamos colocá-las na camada cobertura. ESC. Em seguida, eu vou apagar as linhas horizontais. Vamos lá. Use o comando unir, que é na ribbon padrão, expansão da aba modificar, para juntar as linhas que ficaram separadas. Então, vamos expandir a ribbon modificar, comando unir. Cursor na área de desenho, eu vou unir essas duas linhas que estão aqui, ó. Enter. Vamos lá do outro lado. Enter para chamar o comando unir. Clica nas duas extremidades que você deseja unir, pressione Enter. Se você observar aqui, ó, essas linhas elas estão separadas. Não há nenhum problema nisso. Se você quiser juntar essas linhas, basta expandir a ribbon modificar e acionar o comando editar polilinha. Cursor na área de desenho, vou selecionar a primeira linha aqui de baixo. Deseja transformá-lo em uma polilinha? Sim, então basta pressionar Enter. E eu vou escolher a opção unir. Eu vou unir com a linha de cima. Enter. Não desejo fazer mais nada, eu vou pressionar ESC. E aí as linhas agora se uniram. Vou fazer o mesmo procedimento lá do outro lado. Expande a ribbon modificar, comando editar polilinha, cursor na área de desenho. Vou selecionar a primeira linha. Deseja transformar em uma polilinha? Sim. Eu vou unir com a linha de cima. Enter. Não quero fazer mais nada, eu vou pressionar ESC e aí agora eu tenho as linhas unidas. Vamos diminuir o zoom e retornar para as instruções. Item 26. Acione a camada símbolo de nível. Corrija o posicionamento dos símbolos de nível e o valor do nível do piso, que agora é mais 0,28. Então vamos lá. Vamos ativar a camada símbolo de nível. ESC. E vamos corrigir o símbolo de nível aqui embaixo. Esse símbolo de nível aqui não precisa, isso aqui era do banheiro, então nós podemos deletar. Aqui eu estou na sala de estar jantar e estou enxergando a porta do dormitório, a parede do dormitório e a porta da cozinha. Então é um cômodo só, então basta um único símbolo de nível. Vou pegar o comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar o bloco símbolo de nível. Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a extremidade inferior. E eu vou colocar exatamente no meio do cômodo. Repare que acendeu a ferramenta o Snap meio, esse é o momento de eu clicar. Duplo clique no bloco para poder editá-lo. No lugar de mais 0,25, eu vou colocar mais 0,28. Vamos retornar para as instruções. Acione a camada cotas e texto legenda. Neste caso, as cotas externas vão permanecer as mesmas. Recomenda-se apagar as cotas que fazem referência às linhas invisíveis do telhado lá no corte AA. Faça as cotas internas como sugerido abaixo. Vou mostrar aqui a figura com a sugestão das cotas internas. Vamos retornar lá para o AutoCAD. Vamos ativar a camada cotas e legenda da planta. E texto legenda. ESC. Vamos deletar as cotas internas.
As cotas externas, coincidentemente, vão permanecer como estão. Vamos só retornar lá no corte AA e deletar as cotas externas que fazem referência a linhas invisíveis. E aí agora vamos retornar lá para o corte BB e vamos trabalhar as cotas internas. Eu vou começar a fazer a cotagem aqui da janela, eu vou fazer a cotagem pelo lado de fora. Então vamos acionar a camada cotas. Vamos lá na Ribbon Anotação, conferir se a cota que está valendo é executiva 1:50. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vamos cotar aqui primeiro do piso ao peitoril. A distância eu vou ajustar no olho mesmo. Ferramenta de cota, continuar. Então, menu cota, continuar. Vamos pegar aqui essa distância. A janela tem 1,20 m de altura. E até o teto eu tenho 70 centímetros. Enter para finalizar a cota de 0,90. Enter para finalizar a ferramenta de cota continuar. Em seguida, eu vou cotar a porta. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vamos pegar a altura do vão da porta. Eu não vou cotar o acabamento dela. Então, vou pousar o cursor aqui nessa quina da porta e vou em direção ao acabamento. 2,10 m de altura. Vou chamar a ferramenta de cota linear novamente. Vou pegar exatamente o mesmo ponto aqui. E vou pegar a altura do teto. Contra o botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular. Vou deixar a cota de 0,70 alinhada com a cota de 2,10 m. Eu agora vou pegar o pé direito, então ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou pressionar Ctrl o botão direito do mouse, escolher a ferramenta ou snap mais próximo. Vou pegar aqui nesse ponto e aí Ctrl o botão direito do mouse, perpendicular. Vou pegar aqui o ponto de cima. Vou deixar aqui a cota de 2,80 m, é o pé direito da janela. Eu vou cotar essa viga que está aqui, ó, ferramenta de cota linear. Vamos dar um clique aqui em cima, um clique aqui embaixo. Vai aparecer aqui o 0,20. Eu posso deixar dessa forma, ou então eu posso utilizar as linhas de chamada. Então vou clicar na cota de 0,20, pouso o cursor no grip de texto, escolho a opção mover com linha de chamada. Vou clicar, eu vou deixar mais ou menos aqui os dois 0,20 alinhados e vou colocar mais ou menos aqui nessa posição. Obviamente a espessura dessa viga aqui vai ser objeto de análise do engenheiro, que muito provavelmente vai fazer as alterações devidas. Diminuindo o zoom, vamos ver como é que está ficando e vamos comparar com o desenho das instruções. Vamos retornar lá para o item 28. Acione a camada Ashura geral e achure a laje e o contrapiso no padrão AR-Conc, ou seja, concreto, escala 0,001. Aproveite para achurar as achuras das colunas que ficaram na planta baixa. Então vamos lá para o AutoCAD. Vamos acionar a camada Ashura geral. Ferramenta Ashura, lá na Ribbon Desenhar. Padrão AR-Conc. Escala 0,001. Enter. Cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui. Eu quero achurar a região da laje e a região do contrapiso. Eu vou dar um Enter para que a achura do corte BB fique independente da achura da planta baixa. Vamos lá na planta baixa. Vamos aumentar aqui. Chamar novamente o comando achura. Eu estou aqui no padrão AR-Conc e a escala 0,001. O último número, o último algarismo não está aparecendo porque eu estou apenas com duas casas decimais depois da vírgula. Vamos começar a achurar aqui a coluna. Aqui eu tenho que clicar em cima e embaixo porque ela está separada por uma linha de telhado. Mais uma coluna. E as três colunas aqui de baixo. Enter para finalizar o comando achura. Vamos diminuir o zoom e retornar lá para o corte BB. Com isso, nós finalizamos o corte BB. No próximo vídeo, iremos fazer o corte CC. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!